a gente é obrigado, no tempo que a gente tem, né, e também no tempo que as pessoas também têm para prestar atenção nisso, a dar exemplos aqui e lá. Né? E aí parece que a gente pensou com um microscópio as coisas mais difíceis para tentar convencer alguém de um lado ou de outro. Mas a verdade é que do artigo 1º ao artigo 2027-CA, há problemas. Há problemas nesse projeto como um todo. E alguns problemas, eles não estão... então tá bom, então vamos tirar os artigos problemáticos. Alguns problemas estão nas premissas que levaram a escrever esses artigos. De modo que, portanto, todo o conjunto de regras proposto, ele é interconectado e se você tirar de um lugar, você não resolve o problema porque ele está presente no outro. Claro. Então, o que a gente percebe, na verdade, é que a despeito da intenção, a despeito do trabalho de quem se dedicou a escrever isso, e eu não discuto, deve ter dado um trabalho gigantesco para fazer isso, é muita coisa em tão pouco tempo. A verdade é que, da maneira como está, é muito difícil da gente sequer colaborar com o debate, mexe aqui, mexe ali, mexe acolá, porque não vai resolver. Hoje, a única solução em termos de projeto de lei, como eu disse aqui mais cedo, seria o arquivamento, ou então uma retrocessão. Deixa de ser projeto de lei, volta a ser uma obra acadêmica de uma proposta para um projeto de lei, e aí a sociedade vai absorver isso e debater com calma, discutindo premissas. Eu não consigo discutir uma premissa num texto de lei que já está colocado. E o problema está na premissa. Sim. É premissa ideológica. Esse para mim, é o pior desse código, né? Eu fui até muito mais enfático do que nos outros programas, porque a Constituição é a lei que governa aqueles que nos governam. O Código Civil é o que trata das nossas relações como indivíduos, entre nós, né, como sociedade. É muito mais perigoso. E esse código, eu vou usar a frase do Roberto Campos para a Constituição. O Roberto Campos dizia que a Constituição de 88 era uma mistura de dicionário de utopias com tentativa minuciosa de regulação do efêmero. Esse código é isso. É mais ou menos isso. É uma coisa que vai criar muita incerteza, vai criar dificuldade, vai atrapalhar a relação entre os indivíduos. Ele vai aumentar a desconfiança, porque quando você aumenta a incerteza, as pessoas desconfiam umas mais das outras. Eu vou contar aqui ao nosso espectador, o Brasil hoje requer que você tome posições. Normalmente, um assunto como esse requeriria um debate, mas não dá para fazer um debate, por exemplo, se você é a favor ou contra o artigo 5º da Constituição, porque ali trata de liberdades, isso foi decidido pelo Constituinte. Nós estamos falando de um código que hoje existe e pacificado, que pode sim, e vou perguntar daqui a pouco aos meus convidados, o que poderia ser aperfeiçoado. Tudo pode ser aperfeiçoado e a sociedade desse país e o Congresso nunca se furtaram em aperfeiçoar o que pode e deve ser aperfeiçoado. A questão é que aqui nós estamos falando de um retrocesso e em relação ao retrocesso, você toma sempre a posição de que você é contrário. Ninguém quer voltar no tempo onde, obviamente, pode piorar uma coisa que já existe hoje. Você quer melhorar. Por isso, nós trouxemos aqui, sim, e foi um convite meu a 2 advogados que criticam esse texto. Alguém pode defender e, dentro da democracia que eu defendo, que está prevista na Constituição, todo mundo pode pensar o que achar que deve. E se causar algum mal a alguém, obviamente responde por isso. Não é essa democracia que está prevalecendo no Supremo Tribunal Federal em relação, por exemplo, ao artigo 5º e às liberdades dos direitos civis brasileiros. Nós somos contra o que está sendo feito contra a Constituição, porque nós somos a favor da Constituição e da democracia de verdade, não dessa balela de salvar a democracia, extinguindo direitos como você tem acompanhado de várias pessoas. Então, sim, nós somos contrários, e essa é a nossa posição a essa pretensa reforma do Código Civil brasileiro, que não para em pé. Nós mostramos alguns exemplos, mas acho que o Paulo deixou muito claro. Do começo ao fim há problemas e uma coisa desse jeito, da forma soldada com que fez, não faz sentido. Esse país não quer que nada seja discutido de forma soldada, até porque o país inteiro, de mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com mais de 210, quase 220 milhões de pessoas, todo mundo precisa ser ouvido. Não foi o que aconteceu nisso aqui. E isso não é um debate democrático. Quando não se aprende com a democracia, não se vai adiante. O país escolheu ser democrático lá nos anos 80. Está muito claro e ninguém quer retroceder.